Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Vamos para mais uma aula do nosso aulão de véspera, né? Aulão de véspera do Banco do Brasil, Conhecimentos Bancários. E nesta aula nós vamos abordar um assunto chamado caderneta de poupança, né? Caderneta de poupança é um produto bancário, né? Tá aí, tá no edital. Vamos estudar esse cara aí, né? Encontramos 3 questões de concurso de caderneta de poupança. Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar muitas questões de poupança, sobre poupança, mas a maioria esmagadora dessas questões não tem mais validade. Você sabe por quê? Porque em 2012, em maio de 2012, nós tivemos uma alteração na legislação e essa alteração aí, com essa alteração, decaiu várias questões de concurso sobre a caderneta de poupança. Então preste atenção, hein, cara. Então você tem que dar uma olhada no seu material aí para você não aprender coisas aí que não estão mais em validade. E conhecimentos bancários tem muitas legislações, né? Vamos lá, primeira questão, né? Questões da Caixa Econômica, CESP 2012, cargo escriturário, né? Vamos lá. Apesar das recentes modificações na poupança, nada se alterou para os depósitos anteriores, feitos até o dia 3 de maio de 2012. Neste caso, a poupança continua rendendo 0,5% ao mês, mais a variação da taxa referencial de longo prazo, TRLP. Taxa referencial de longo prazo, né? Ok. E aí? Primeiramente, né, ela está errada, né? Ela está errada. Por que ela está errada? Ela está errada porque até antes de 2012, não é só TR, não referencial a longo prazo. Então ela está errada por isso. Agora, é muito importante que a questão aqui diz o seguinte: tem uma data de corte, essa data de corte é no dia 3 de maio de 2012. O que acontece? Antes dessa data, existe a regra antiga. A regra antiga. O que significa isso? Se você fez algum depósito antes dessa data e esse depósito permanece na poupança até hoje, tem ainda, claro que tem. Tem cara que deixa o dinheiro lá e esquece, entendeu? Deixa lá. Então vale a regra anterior. Para os depósitos feitos depois do dia 3, você tem a tal da regra atual. Então, eu percebo o seguinte, né? Que devido a essa data de corte aqui, este aqui é um assunto que pode ser sim explorado pelo examinador, com certeza, né? Então, professor, o que você vai fazer nesse exato momento? Nesse exato momento, o professor aí, nós vamos fazer um reforço pedagógico nesse sentido, né? Então vamos lá. O que acontece? Então, para os depósitos feitos antes do dia 3 de 5 de 2012, ou seja, dia 3 de maio de 2012, a regra ainda permanece, a regra ainda não foi alterada. Agora, é claro, se você fez um depósito antes do dia 3 do 5 e ocorreu alguma movimentação, né, principalmente saque, o que acontece? Você sai do depósito da regra antiga e você vai para a regra nova, tá? Então você tem essa nota de corte. É claro que tem ainda muitas pessoas no Brasil que estão sob esta regra aqui, que é a regra antiga. Na regra antiga, nós tínhamos o seguinte: 6% ao ano mais o TR, tá? Taxa referencial, mais o TR. Então você tem aí 6% ao ano e mais o TR. Olha só. Tá certo? O que ele falou? Neste caso, 0,5% ao mês. O que acontece aqui? Ó? Se você pegar esse cara aqui, atenção, ó, se você dividir ele por 12, você vai ter o quê? 0,5% ao mês, correto? Está aqui. 0,5% ao mês mais TR. O cara colocou TRLP, não é TRLP, é somente TR. Então, essa é a regra. Então, o aluno, com certeza, o aluno que na questão anterior, aquele cara que fez no automático, cara, com certeza marcou certa. Né? Olha o erro aqui, olha como o examinador brinca com a gente, né? Tá certo? Então, isso aqui é a regra antiga, né?
Pessoa física não vai pagar imposto de renda, porque é um incentivo aí muito grande para a sociedade, né? Para os poupadores, né? E vamos aqui. E a pessoa jurídica, ele vai ter um rendimento de 1,5% ao trimestre mais TR. Então, essa aqui é a regra, né? Lembrando para vocês que essa aqui é o seguinte, que esse cara aqui, ele vem a ser o que? Para a pessoa jurídica, não há um incentivo para as pessoas jurídicas investirem na poupança, né? Isso aqui é mais uma aplicação para pessoas físicas, né? Após o dia 3, aí vem a questão importante, 70% da taxa Selic, né? 70% da taxa Selic. Professor, só que 70% tem uma nota de corte. Qual que é a nota de corte? A nota de corte aqui é 8,5%. Então, hoje a taxa Selic está 12,75% ao ano. Então, se você for falar, então ele faz 70%, 0,7%. Então, esse cara aqui, só para você ter uma ideia, né? Esse cara aqui, ele vai para, olha só, vamos calcular aqui, né? 12,75 vezes 0,7. Então, ele vai ser aqui, ó, só para você ter uma ideia, né? Ó, 89,25%. É um gatilho, né? É claro que com a tendência da alta da taxa Selic, a poupança passa a ser mais atrativa, né? Professor, se a taxa Selic é 8, então, se a taxa Selic vai ser menor, se ela for menor do que 8,5, então permanece a regra antiga, entenderam? De novo aqui, olha só, esse 70% é somente, olha só, somente se a taxa Selic for igual ou superior a 8,5%. Eu vou até anotar aqui, está errado. For igual ou superior, tá? Igual ou superior a 8,5%. Caso seja, certo? Caso seja menor que 8,5% a taxa Selic, é a regra antiga. Fechou? Pessoa física não vai pagar imposto de renda e a pessoa jurídica permanece aí 1,5% ao trimestre. Bacana? Fechou? Então é isso aí, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão sobre poupança, né? BRB, CESP 2011, cargo de escriturário. Vamos lá. Embora todos os bancos possam cobrar tarifas sobre as contas de poupança, os correntistas dessas contas terão direito, em qualquer banco e sem custo algum, extratos ilimitados nos terminais de autoatendimento, né? E aí, professor, uma questão muito legal. Você sabe por quê? Essa questão aborda um assunto chamado serviços essenciais. Professor, o que vem a ser serviços essenciais? É uma relação de serviços que o Banco Central, que é o órgão normatizador, fiscalizador, regulamentador do sistema bancário, falou o seguinte, olha, todo correntista, independente de saldo, de aplicação, etc., tem direito a receber esses serviços essenciais gratuitamente do banco, tá? Gratuitamente do banco. Então, é o seguinte, as tarifas, elas são de responsabilidade dos bancos, tá? Então, é um fator muito importante de competitividade entre os bancos, para quem oferece a melhor serviço ou custo menor, ou seja, uma tarifa menor. Então, é o seguinte, essa questão é uma questão que trata sobre serviços essenciais. Cara, você vai fazer concurso para banco, você tem que saber quais são os serviços essenciais. Aí está dizendo, gente, olha só, extratos ilimitados nos terminais de autoatendimento. Ele está mandando a seguinte informação, que os extratos ilimitados nos terminais de autoatendimento configura-se o tal do serviço essencial. Isso aqui está errado, porque você tem direito a uma determinada quantia de extratos no autoatendimento. Então a questão está errada. Tá? Está errada. Mas, professor, aonde que está escrito, professor, essa questão, professor, dos serviços essenciais? Está aqui, lá na FAQ do Banco Central, está lá. Quais são os serviços essenciais, ou seja, aqueles que não possam
não podem ser cobrados. Professor é o instrumento, quem faz a diferença é você. Vai lá, estuda na fonte, dá uma recordada nisso aí, cara. Relativamente à conta de depósito de poupança. Primeiro, fornecimento de cartão com função de movimentação. Isso é considerado um serviço essencial. Tá? Se é considerado um serviço essencial, não podem ser cobrados. Tá? Vamos lá. Outro item, olha só. Fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição reformulados pelo correntista, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. Então aí o cara perdeu, roubou, sumiu com o cartão, pediu a segunda via, o banco vai cobrar. Tá? O banco vai cobrar, pode ter certeza. Isso não é serviço essencial, preste atenção nisso, hein? Realização de até 2 saques por mês em guichê de caixa ou em terminal de autoatendimento. Realização de até 2 transferências por mês da conta de depósitos de mesma titularidade. Fornecimento de até 2 extratos por mês. O cara mandou ilimitado, contendo a movimentação dos últimos 30 dias, realização de consulta mediante utilização da internet. Fornecimento até dia 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado discriminando mês a mês os valores cobrados no ano anterior relativos às tarifas. E, finalmente, nós temos aí prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. Então, aí para vocês aí, a questão aí dos serviços considerados essenciais, e não precisa nem falar para você que esse aqui é com certeza também uma questão essencial na sua prova. Não só aqui de conta de depósito, de poupança, quanto de conta corrente também. O aluno tem que saber disso, ok? Legal? Fixou o conteúdo? Vamos lá, para a nossa próxima questão, né? Questão do BRB, CESP 2011, cargo de escriturário. O saldo na conta de poupança só pode ser resgatado no dia do aniversário. Caso precise do dinheiro antes desse dia, o titular dessa conta não poderá sacá-lo, ainda que abra a mão dos rendimentos daquele mês. E aí, cara? E aí, é muito simples, né? A questão está errada, claro, não tenho o que falar. O aluno que já teve uma caderneta de poupança, ele acertou essa questão, porque ele já tem experiência de mundo, ele já usou o serviço. Vocês sabem que com a caderneta de poupança, depositou lá, o dinheiro é seu, você pode sacar na hora que quiser. Você sabe por quê? Porque a caderneta de poupança tem alta liquidez. Liquidez, o que é liquidez? É aquele instituto que você consegue, você consegue transformar em dinheiro em espécie rapidamente. E o seu crédito lá no saldo da conta poupança, você consegue fazer, só passar o cartão lá, você saca, né? Então ela está errada, então não precisa de você completar o mês. Qual que é a punição se você sacar o dinheirinho da poupança sem ter completado o mês? Você vai perder o rendimento aí previsto na legislação para remunerar seu dinheiro. Agora, vale também a gente comentar que nós temos algumas aplicações que necessitam de um prazo mínimo para você poder resgatar, tá certo? Não é o caso da caderneta de poupança. Bacana? Valeu? Ótimo, né? É ótimo, né? Fechando aí, mais uma aula nossa, nosso aulão de véspera. Ninguém melhor do que você mesmo para saber o que é bom para a sua vida, cara. Olha aí, né? Isso aqui é um recado para os famosos palpiteiros de plantão, né? Os palpiteiros de plantão, né? Gostam de dar palpite na sua vida, né? Tudo que é jeito aí, né? Eu, pessoalmente, tenho pavor dos palpiteiros. Quando é uma sugestão, quando é uma coisa proativa, muito interessante, né? Tá certo? Então, você sabe o que é melhor para você, né? Acredite nisso, acredite em você, autoconfiança. Vai lá, cara, ok? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.